Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Cuide alcançado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meias lutas, O escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. ele vem pra ti. Te salvar. Jesus, vem, 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 vem. O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor. E te levantarás, ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Senhor, obrigado, Senhor, pelo seu maravilhoso amor, ó Pai, demonstrado, Senhor, na cruz, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos trouxe, Senhor, para a sua maravilhosa luz, ó Pai. O Senhor nos tirou das trevas, ó Pai. Abençoe, Senhor, a vida de cada membro aqui dessa igreja, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles visitantes que ainda não conhecem o Teu nome, Senhor. Que eles possam ser impactados, ó Pai, pela Sua palavra aqui, Senhor. Abençoe o culto, Senhor. Abençoe a cada um aqui que esteja aqui, Senhor.
para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Glorificado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Amém? Eu peço que você se coloque de pé neste momento para adorar a Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos salva, como diz a canção, esse Deus que veio para nos salvar. Portanto, querido, levante a sua cabeça, levante o seu semblante, creia que o Senhor está aqui, e quando o Senhor está presente, grandes coisas podem acontecer. Amém? Nós vamos neste momento adorar o nosso Deus com um momento de oração. Eu peço que você aquiete o seu coração neste momento e pense no Senhor. Feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Glorificado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui reunidos nessa noite como igreja do Senhor, para expressar a Ti toda a nossa gratidão, pelo aquilo que Tu és, e pelo que Tu fazes na nossa vida, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, expressar o nosso louvor, a nossa adoração, através desses singelos momentos, na liturgia deste culto, que é dedicado ao Senhor, e queremos fazer de todo o nosso coração, Senhor. Nós preparamos esse culto para Ti, Senhor Deus. Nós preparamos, Senhor Deus, tudo isso, para poder dizer a Ti, que o Senhor é o nosso Deus, e nós cremos em Ti, e nós adoramos o Teu nome, e sabemos que Tu estás presente em nosso meio, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, vem manifestar o Teu poder no nosso meio, como Tu tens manifestado, Senhor Deus, durante todos esses dias. Ó Deus, vem falar conosco poderosamente, como Tu tens falado, Senhor Deus, através da Tua palavra, nesses dias. Ó Deus, nós Te agradecemos, Senhor, pelo congresso Família Ideia de Deus, que aconteceu neste final de semana, e nós temos certeza, Senhor Deus, que aqui neste lugar, vidas foram transformadas, famílias foram restauradas. Ó Deus amado, pessoas se dobraram aos pés de Jesus Cristo, porque o Senhor mesmo soberanamente agiu no nosso meio. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para render todo o nosso louvor, por causa disso, Pai amado, e tantas outras coisas que Tu tens feito todos os dias da nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, e continua falando aos nossos corações. Ó Pai amado, fala, Senhor Deus, através da Tua palavra, ainda nesta noite. Edifica, Senhor Deus, a nossa vida. Ó Pai amado, consola o nosso coração, e nos envia, Senhor Deus, a pregar o Teu Evangelho, sempre, Senhor Deus, que estivermos saindo deste lugar, e quando estivermos vivendo, Senhor Deus, a nossa vida diária, que nós possamos ser sal da terra, luz do mundo. Ó Deus amado, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, e pedimos mais uma vez, fala conosco, Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Eu peço que você abra a sua Bíblia, no texto de Zacarias, o capítulo 9, nós vamos ler de 9 a 17. Zacarias, capítulo 9, de 9 a 17. Zacarias é um dos profetas menores. Profeta Zacarias, capítulo 9, de 9 a 17. Nós vamos ler de forma responsiva. Zacarias, capítulo 9, de 9 a 17, diz assim a palavra do Senhor: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta.
Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho. Encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Bendita seja a palavra do Senhor, queridos. Nós vamos cantar um hino neste momento, o hino 113, Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, nos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, quem me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas nas mapas sem tremer, ele veio firme a libertação. Deixei morrer em tudo, nos ídolos querer, ele faz-me puro e santo coração. Meu povo me abandone, esse homem tentador, meu Jesus me guarda perto ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará, sempre fiel, obediente a mim viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face possa ver. Então ao céu subindo, agora eu me verei, com Jesus meu Salvador morando em mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Amém. Podemos acertar. E nós vamos chamar aqui nosso irmão Luiz Cordeiro, que louvará a Deus com uma canção. Obrigado, pastor. Graça e paz do Senhor Jesus, amém?
Passei por provações, quase vi tudo terminar. Tristeza logo veio em meu olhar, me senti sozinho no meu caminhar. Achei que Jesus não me olhava mais. Mas mesmo assim nele só pensei, gozo para sempre será o meu rei. E assim força eu encontrei. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver no chão. Tentaram até contra minha vida. Mas Deus com suas mãos me segurou. Debaixo das suas asas me guardou. Me deu força e coragem, me renovou. Mais firme do que nunca hoje estou. Se estás em provações e até pensas em parar, não podes do caminho desanimar. Os seus inimigos têm que envergonhar, pois querem ver sua vida fracassar. Vamos unir as mãos em oração, cantar o hino da vitória em alta voz. Jesus já venceu por nós. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver no chão. Tentaram até contra minha vida. Mas Deus com suas mãos me segurou. Debaixo das suas asas me guardou. Me deu força, coragem, me renovou. Mais firme do que nunca hoje estou. Oh, tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Me ver no chão, tentaram até contra minha vida. Mas Deus com suas mãos me segurou. Debaixo das suas asas me guardou. Me deu força e coragem, me renovou. Mais firme do que nunca hoje estou. Oh, mais firme do que nunca hoje estou. Mais firme do que nunca hoje estou. Amém. Vamos ler um texto da Palavra de Deus, continuando ainda nos profetas menores, o livro de Abacuque. Algumas páginas aí antes do primeiro texto de Zacarias. Abacuque, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Com esse texto, nós iniciamos o nosso momento de confissão de pecados. O título é A Resposta do Senhor. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá.
E que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Esse é o momento em que a gente, dentro do nosso culto de louvor, nosso culto sublime, nós paramos e refletimos a respeito da nossa própria natureza pecaminosa, e é um momento em que a gente pode se lembrar do fato de que nós somos pecadores, de que nós somos salvos e ao mesmo tempo pecadores, e que nós precisamos a cada momento pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, porque nós precisamos pedir perdão a Deus para que Ele nos perdoe, e nós precisamos a cada momento fazer isso nas nossas vidas. Então, nesse momento, vamos curvar as nossas cabeças por alguns instantes, vamos levar o nosso pensamento a Deus, e a principal coisa que a gente deve pedir nesse momento é se lembrar da nossa situação pecaminosa e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque nós não merecíamos, e mesmo assim, Senhor, o Senhor nos ofereceu a salvação, através da morte do seu Filho, através do sacrifício dele na cruz, Senhor. Nós nos lembramos disso, Senhor, a cada momento, e mesmo assim, Senhor, a nossa natureza pecaminosa insiste, Senhor, e a gente persiste, e a gente peca, Senhor. Nós pecamos a cada minuto, Senhor, a cada momento, Senhor, mas ao mesmo tempo nós estamos nos colocando perante Ti, gratos pela Sua graça, gratos pelo Seu perdão, Senhor. E é isso que nós fazemos agora. Pedimos perdão pelos nossos pecados, e, Senhor, te pedimos que nos use, Senhor, que nos use exatamente como o oleiro usa o barro, Senhor. Que o Senhor possa nos moldar a cada minuto, que a gente, de fato, Senhor, possa ser usado por Ti, Senhor, e que a gente possa, a cada minuto, Senhor, possibilitar, Senhor, que o Seu Espírito nos use, Senhor, e que nos transforme, Senhor, para que nós possamos ser, de fato, Seus servos. Te pedimos isso em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Nós teremos agora o cântico de número 52, e ao mesmo tempo, esse é exatamente o momento da entrega dos dízimos e as ofertas.
Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, o dom da graça que o Senhor nos dá, ó Pai, de estar devolvendo aquela parte que pertence a Ti. Senhor Deus, pedimos que o Senhor venha abençoar esses recursos para que realmente seja empregado adequadamente na obra do Senhor. Agradecidos, em nome de Jesus é que fazemos essa oração. Amém, Senhor. Podeis assentar, queridos. Irmãos, nós temos o costume de orar em gratidão pelos aniversariantes da semana. Isso nós fazemos normalmente na escola dominical. Como hoje de manhã não foi possível devido ao congresso Família Ideia de Deus, então nós deixamos para fazer esse momento de gratidão, de oração com os nossos aniversariantes agora no culto à noite, no culto da noite. Então eu gostaria que as pessoas que estão fazendo aniversário durante essa semana, por favor, que viesse aqui na frente. Nós vamos aqui dar o nome de alguns, mas eu gostaria de também, caso o seu nome não seja dito e você estiver fazendo aniversário essa semana, por favor, se levante e venha até aqui que nós queremos orar por você também, agradecendo por mais um ano de vida. Obviamente o primeiro nome da lista não é possível, está no hospital Laércio Arruda, a Esther Nogueira Pérez, Thaís Vanessa Fonseca Zanetti, o Ademir Denzen Maciel, o Wagner Pereira Ricard, Rogério Dias Renovato, Patrícia Jorge Bispo, Maria Dolores Moreira Campos, Sônia Maria Pereira Renovato de Souza e Walter Martins Vaz. Esses são os nomes dos membros que constam no boletim da igreja, mas se mais alguém estiver fazendo aniversário essa semana, por favor, venha aqui, nós vamos estar orando por você. Eu convido o nosso irmão presbítero Dário, que vem aqui à frente, agradecer a Deus por esses irmãos queridos, né, orando ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos na Tua presença, Senhor, nesse momento, para Te agradecer pela vida desses irmãos que estão completando mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor continue nas suas vidas, abençoando nas suas atividades, nas suas famílias, que eles sejam, Senhor, um exemplo na casa do Senhor. Ilumina os caminhos deles. Eu clamo por cada um, em nome de Jesus. Amém. Parabéns a todos vocês, Deus abençoe, viu? Parabéns. Parabéns, Deus abençoe. Parabéns. Gostaria de chamar aqui à frente a nossa equipe de louvor. Nós vamos então adorar a Deus com cânticos espirituais. Boa noite, igreja. Vamos colocar em pé. Nós passamos uns dias tão gostosos aqui na igreja, nesse congresso maravilhoso que nós tivemos, e mais uma vez estamos aqui à noite para adorar a esse Deus que merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor, amém? É na fraqueza que somos fortes, é na tristeza que somos fortes. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Então eu convido cada um de vocês a adorar a Deus comigo, mas com alegria, com entusiasmo, porque o louvor não é para mim, mas é para Deus que merece toda a nossa honra, amém? Vamos com as palmas. A igreja adorando com as palmas. Estás comigo, não vou desanimar, não temo o perigo, me alegro em minhas provas, pois sei que vou vencer, eu creio.
muitas vezes não somos dignos de dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és digno de todo louvor. Mas é pela graça, pela misericórdia de Deus que estamos aqui adorando esse Deus. Por isso que nós vamos declarar santo e digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Eu quero ver a igreja animada e com bastante entusiasmo cantando esse canto. As palmas comigo. Glória a Deus. Nos momentos mais difíceis na sua vida, nos momentos de tristeza, momentos de mágoa, de angústia no seu coração, Deus sempre está com você. Deus é o nosso amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, somente isso, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Descanse no Senhor em todos os momentos da sua vida e sempre adore. Amém? Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória
trazer à memória aquilo que me dá esperança, ó Deus. Muitas vezes estamos abatidos, estamos tristes, não querendo te adorar, não querendo te bendizer, mas que o Senhor vem nos perdoando. E nós queremos te agradecer pela tua misericórdia para conosco. Toque no coração daquelas pessoas que estão erradas, ó Deus. Derrama a tua bênção sobre essa vida, que eles possam reconhecer o teu amor, Deus. Em nome de Jesus, derrama a sua bênção sobre cada vida aqui essa noite. Obrigada por tudo que nós recebemos esse final de semana. Esteja nos preparando pela a semana que está nos iniciando, ó Deus. E que possamos estar vivendo uma vida digna de te adorar e te bendizer. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Abre o nosso coração para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós vamos agora orar com as crianças que terão o culto na sua linguagem. Eu peço que todas venham aqui à frente para nós estarmos orando por elas. Enquanto elas vêm, eu quero já dizer aos irmãos que nós estamos fazendo inscrições já para as novas salas de primeiros passos, tá bom? Então, você que tem interesse em começar essa sala de discipulado chamada Primeiros Passos, nós já estamos fazendo novas inscrições. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Realmente tem sido uma bênção fazer essa sala. Então me procure o presbítero Raul, que nós vamos estar dando informações para vocês e mostrando como você deve se inscrever. Nós vamos orar agora pelas nossas crianças. Eu peço que você, aí também de onde você está, interceda por elas. Aqui estão os novos missionários, futuros missionários, pastores, presbíteros, diáconos, líderes da igreja, pedindo a que Deus fale poderosamente a essas crianças. Vou pedir para que a nossa irmã Líbia esteja orando neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai amado, por esse fim de semana, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem falado até agora aos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, possa continuar falando, ó Pai, aos corações de nossas crianças essa noite, ó Pai. Te agradecemos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Pastor Ildemar. Deixa eu levar para o senhor. Deus abençoe, pastor. Irmãos, enquanto as crianças estão saindo, queremos dizer aos irmãos que desde sexta-feira que a nossa igreja está aqui reunida num seminário sobre família, ideia de Deus, com o pastor Jaime Kemp. E foi assim muito agradável os momentos que passamos juntos aqui na casa do Senhor, com vários irmãos também que estiveram conosco e visitantes fazendo este curso, Família, Ideia de Deus. E realmente a família é uma ideia de Deus. Cuida da sua família, invista na sua família, para que você tenha a alegria de viver os seus dias aí na sua casa com os seus. Porque se nós não temos paz dentro de casa, você sabe, lugar nenhum estará bom para nós. A nossa casa tem que ser o recanto da paz, aquele local que você tem prazer de voltar no fim do dia. Invista na sua família. Eu quero, antes de passarmos aqui a meditação da palavra de Deus, dizer aos irmãos o seguinte: quarta-feira nós temos uma convocação solene no boletim da igreja, para todos os membros da igreja. Certamente você já deu uma olhada aí no boletim, já viu aí a convocação. Quarta-feira nós precisamos de todos os membros da igreja aqui, aqueles membros comungantes de 18 anos para cima. A igreja está sendo convocada em assembleia para deliberar sobre a compra de 3 terrenos. Esses 3 terrenos são ali no bairro residencial Monte Carlo, perto do Cerrado Brasil. E o objetivo da igreja comprar esses 3 terrenos é exatamente pensando em futuras instalações de uma nova igreja ali. E você sabe, Dourados está crescendo nesta região, não é?
E então nós estamos convocando todos os membros da igreja. Eu quero fazer um pedido aqui especial a cada um dos membros: não faltem na quarta-feira. A assembleia na quarta-feira é porque nós não tínhamos outro dia para fazê-la. Este fim de semana nós estamos envolvidos aí até ao meio-dia de hoje com o seminário do pastor Jaime Kemp. No próximo domingo e fim de semana nós estaremos aí, a igreja envolvida com o 31º encontro de casais com Cristo. E toda a equipe já sinta-se convocada para as tarefas da semana, tá certo? E no outro domingo é o domingo da Páscoa, é o domingo da ressurreição. Nós vamos ter aqui um culto às 7 da manhã. Não teremos a escola dominical no horário normal, é o culto da ressurreição. Vamos ter aqui um momento da ceia do Senhor, portanto não é domingo que vem, que é o primeiro domingo, tá? Vai ser no outro, a ceia do Senhor. E então nós não temos data agora para fazer a assembleia, que normalmente é no domingo de manhã, teria que fazer só quase daqui a um mês. E como o assunto ali, ele expressa uma certa urgência, então nós vamos ter que fazer a assembleia nesta quarta-feira. E nós precisamos de ter quórum, essa assembleia precisa de quórum. E então todos os membros sintam-se convocados e desafiados às 19h30 estar aqui conosco para esta assembleia, um momento também muito especial na vida da igreja. Tá certo, irmãos? Ok? Posso contar com os membros aí, tranquilo? Faça um esforço, tá bom? Se você tiver lá assim de aula, você manda o seu voto, né? É brincadeira, claro que não vale. Nós queremos também cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando pela TV online. E hoje nós temos uma família especial lá em São Paulo acompanhando. O Juninho e a Suzana estão preparando para ter um bebê amanhã. Então não foram ao culto, estão acompanhando conosco, nós os cumprimentamos. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Irmãos, a partir de hoje nós vamos começar umas mensagens em torno da crucificação de Cristo. Você sabe que você é especial para Deus porque Cristo morreu na cruz para salvar a sua vida. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Deus prova o seu amor conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Agora, este Evangelho que para nós é um Evangelho gracioso, para Deus custou o maior de todos os sacrifícios, o sacrifício do seu próprio Filho. Portanto, nestes dias nós estaremos falando em torno da crucificação de Cristo. E é uma oportunidade boa também. Daqui a 15 dias é aquela semana da Páscoa, que inclui a ressurreição de Cristo. É uma oportunidade boa também para você ler os evangelhos, estes textos da crucificação de Cristo e da ressurreição de Cristo. Faça desses dias uma oportunidade para ler, reler, recordar esses textos. E alguns deles eu estarei recordando aqui com você. Hoje nós vamos ler Mateus 21 e meditar na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No próximo domingo nós vamos lembrar Jesus no Getsêmani, aquele momento de dor de Jesus ali no Getsêmani. E assim nós vamos orientando a igreja sobre a crucificação, o sacrifício de Cristo por nós. Mateus 21, de 1 a 11. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia esta leitura. Observa se tem alguém sem Bíblia perto de você, para que possa ler com você e compartilhar com você a palavra de Deus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você sabe como aconteceu isto? O texto diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes:
Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Leia comigo o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. A maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Vamos clamar com essa multidão isso aqui? Vamos falar juntos? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Vamos falar com a multidão? Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Esta cena é uma cena extraordinária do ministério de Jesus. Ó Deus, faça-nos entender agora a Tua palavra. Nós carecemos da Tua graça soberana, nós carecemos da ação benfazeja do Teu Santo Espírito, que nos guia, nos conduz a toda a verdade, para compreendermos a palavra do Senhor nesta hora. Não deixe, ó Deus, nenhum de nós com o coração alheio ao que a Escritura está nos ensinando nesta noite. Faça-nos compreender o mistério da Tua graça, o mistério da redenção, o mistério da salvação, o mistério da cruz de Cristo e da ressurreição de Cristo, o mistério da sua ascensão aos céus e o mistério da sua volta. Ajuda-nos agora, ó Deus, para que ao voltarmos os nossos olhos aqui à Tua palavra, o Teu Santo Espírito nos ensine aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Oramos assim com total submissão ao Espírito Santo do Senhor, e fazemos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. O ministério de Jesus foi marcado por um período de 3 anos, talvez um ministério aparentemente muito curto, embora Jesus morreu aos 33 anos de idade. Tem alguém de 33 anos aqui no nosso auditório? 33 anos, tem ali, fica de pé por favor, Giovanni. 33 anos, olha ali, a idade de Jesus morreu era essa do Giovanni ali. Ele ficou de pé rapidinho, pensou que ele também ia crucificá-lo. Pode ficar tranquilo, Giovanni, não é o caso. Há 33 anos, um ministério tão curto, né? De uma pessoa que aos nossos olhos, assim, seria tão jovem. Quando estávamos vendo aqui o pastor Jaime Kemp, dando aquelas palestras, e a somatória da experiência do seu ministério tão longo, nem parecia que aquele homem tinha 72 anos, né, doutor Mário? Com aquele vigor, aquela mente tão lúcida, né? E espero que o Salles chegue nos 72 com aquele vigor, né?
com aquela disposição. Mas é gostoso a gente ver as pessoas idosas com aquela somatória de experiência, mas não contando experiência para nós, pregando a palavra de Deus, expondo as Escrituras. Jesus, o ministério dele era um jovem assim como o Giovanni, novo, e que percorria aquelas regiões ali da Palestina, montanhas, vales, a beira-mar, a margem do Jordão, uma hora lá na Galileia dos gentios, outra hora no centro da Palestina e das atenções religiosas da Palestina, ali em Jerusalém, as suas idas e vindas entre a Galileia e Jerusalém. Às vezes a gente muda uma página aqui nos evangelhos e Jesus estava lá na Galileia, agora já está em Jerusalém. A gente pensa assim, subiu na pedra e pulou da Galileia, já chega em Jerusalém. Um engano, são 160 quilômetros e não é pouca coisa para fazer a pé, não é verdade? Não é pouca coisa para fazer a pé. Mas no caminho ele ia parando nas aldeias, pregando o evangelho, cura um coxo aqui, um aleijado ali, um cego acolá, e assim foi o ministério de Jesus. E a maior parte do ministério de Jesus, ele não passou curando, ele não passou pregando, mas ele passou ensinando as multidões. E o ensino de Jesus, um ensino extraordinário, porque as multidões ficavam de boca aberta e diziam como ele prega, como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Não é um repetidor da lei, ele prega como alguém que tem autoridade. E muitas das entradas de Jesus em Jerusalém foram entradas discretas. Ele não se manifestava publicamente, e às vezes quando realizava um milagre, e que as pessoas voltavam para ele, chamava a atenção dos fariseus e dos saduceus, e eles logo queriam pegá-lo em algum desvio da lei, Jesus saía discretamente, de forma que foi discreto o ministério de Jesus em Jerusalém até aqui. Além disso, nós devemos lembrar que Jesus, muitas das vezes, ele parava próximo de Jerusalém, sobre a região mais alta da cidade, e olhava para Jerusalém, e algumas vezes ele chorava sobre Jerusalém, e o seu choro era um choro, não era um choro comum, não era um choro qualquer. Certa feita ele chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, Jerusalém, que persegue aqueles que te são enviados da parte de Deus. Não era um choro qualquer, fala a verdade. Eu não sei se você já chorou por Dourados alguma vez assim. Dourados, Dourados, por que não se converte ao Senhor? Por que não se rende ao Evangelho? Por que não se rende ao reino de Deus? Jesus chorou algumas vezes assim, em Jerusalém. Outras vezes, neste ministério, ele chegava a prenunciar o juízo de Deus em Jerusalém e nas regiões por onde ele passara, e proclamar o Evangelho, e o povo não se convertera ao Evangelho. E ele dizia: ai de ti, porque haverá maior juízo para você, Jerusalém, Corazim, Sidom. No dia do juízo vai ter um rigor muito maior para você do que para Sodoma e Gomorra, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido realizados mistérios que realizaram, os milagres que realizaram, se tivesse proclamado o reino de Deus como foi proclamado aqui, eles teriam se convertido e teriam se arrependido ao pó e à cinza. Portanto, haverá um juízo maior para vocês do que para Sodoma e Gomorra.
E você lembra que foi Sodoma e Gomorra destruída pelo juízo de Deus no Antigo Testamento. Essa entrada de Jesus em Jerusalém é uma das partes importantes do ministério de Jesus, que estava se afunilando, estava chegando à sua conclusão aqui na terra. A sua entrada aqui pública em Jerusalém é também a última vez que ele entraria em Jerusalém, quer pública, quer secretamente. Era a última vez que Jesus haveria de adentrar esta cidade, de forma que há algo notável neste episódio. A narrativa do evangelista Mateus é semelhante ao retorno de um rei que conquistou um reino e que agora retorna para a sua cidade natal, com um reino que ele conquistou, e que as multidões, esperando aquele rei, proclamam e cantam: Hosana, Hosana. Se você quer ver essa cena, 1 Reis capítulo 1, você vai ver ali esta cena messiânica, essa cena de Salomão, quando foi proclamado o rei de Israel. Aqui ele não tinha conquistado um reino, tomando de ninguém, mas pela sucessão genealógica, ele agora vai assumir o reino de Israel, no lugar de Davi. E havia uma confusão, porque Davi estava velhinho na cama, cego, e de repente ele ouve alguém dar notícia a ele que um de seus filhos, Adonias, havia se autoproclamado rei de Israel. E Davi então manda que o sacerdote pega a sua mula, e Davi devia ter uma mula muito bonita, porque mula de rei não pode ser uma mula qualquer, não é verdade? E ele pega então aquela mula bonita que pertencia ao rei, e que Davi passeara nela algumas vezes em Jerusalém, e manda que montasse Salomão naquela mula e passasse com ele pelas ruas de Jerusalém, para que o povo pudesse ver que eles agora, Davi estava velhinho, mas um novo rei assumia o trono de Israel, e era o rei Salomão, o filho que ele escolhera para ser o novo rei de Israel. E a cena diz aí, olha o versículo 33, 1 Reis 1:33, vai dizer assim, olha aí: disse-lhe o rei, o que ele disse? Tomai convosco e o texto vai dizer agora no 38, que o sacerdote Zadok e o profeta Natã levaram ali o Salomão montado naquela mula que era do rei Davi. Você já parou para imaginar esta cena? O sacerdote na frente com os sacerdotes, os profetas, e Salomão, garoto bonito, montado ali naquela mula bonita, que todo mundo sabia que era a mula que pertencia ao rei Davi, devia ser alguma mula famosa, por exemplo a mimosa, né? Nome de mula, assim, mimosa, né? Então, todo mundo sabia, a mimosa é a mula do Davi, né? Então, ele entra naquela cena, e toda a multidão começa a gritar, e a multidão começa a tocar trombetas, diz o versículo 39, a tocar trombeta, e o povo clamava e dizia: viva o rei Salomão, ele é aclamado rei de Israel. E esta cena é a cena messiânica que haveria de acontecer com Jesus. Você acabou de ler aí na sua Bíblia, no profeta Zacarias, no capítulo 9, esta profecia, quando Zacarias diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumenta, cria de jumenta, no jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9:9
De forma que quando Jesus entra em Jerusalém naquele jumentinho, era uma cena messiânica. Eu fico olhando como que tem pessoas que têm uma facilidade para torcer as escrituras sagradas. Um dia um pregador da teologia da prosperidade estava falando nesse texto, e para justificar a teologia que ele seguia, a orientação teológica dele, ele disse assim: acreditem, irmãos, parece piada, mas não é piada. Acreditem, irmãos, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, cria de jumenta. Para quem não sabe, aqui nesse auditório, dizia o pregador, para quem não sabe aqui nesse auditório, o jumentinho na época de Jesus representa a limousine nos nossos dias. Acredita nisso? A limousine, jumentinho, sempre foi um animal de carga que acompanhava as famílias pobres de Jerusalém. Era um animalzinho que só era bonito na poesia, só era bonito na tela, só era bonito naquela linguagem da cultura poética do povo de Israel, mas na prática acompanhava a pobreza da Palestina, acompanhava aquelas famílias de menor condição. Mas o que nos interessa aqui não é se o jumentinho era da família pobre ou se era uma limousine. O que interessa aqui é que há uma cena messiânica, há uma cena profética. Esta entrada de Jesus em Jerusalém marca publicamente o fim do ministério terreno de Jesus. Jesus agora não faria mais milagres, Ele não ensinaria mais as multidões, Ele não curaria mais os coxos, os aleijados. É um divisor de águas do ministério de Jesus. Daqui para frente, o ministério de Jesus vai tomar o rumo da cruz, a direção da cruz. Essa entrada em Jerusalém marca este divisor de águas do ministério de Jesus. Agora era o início da cena do Calvário, seguida de traição, seguida de prisão, seguida de julgamento, de humilhação, de morte, de crucificação, até culminar na ressurreição de Jesus Cristo. Suas andanças na Palestina chegaram ao fim. Nunca mais Jesus retornaria, por exemplo, em Jericó, em Betânia. Nunca mais aquelas famílias e aqueles habitantes dessas cidades veriam Jesus. E a questão é a seguinte: por que Jesus teria que entrar publicamente desta vez em Jerusalém, se das outras ele sempre entrou secretamente naquela cidade? Ele não podia agora entrar secretamente em Jerusalém, desta vez, por uma razão muito simples. Todos em Jerusalém deveriam ver a vítima do sacrifício. Deus estava apresentando Jesus publicamente para que todos vissem a vítima do sacrifício. Agora deveria ser notória e pública, e tornar notório e público o ministério de Jesus, o Messias, aquele que veio para morrer pelo seu povo. Esta cena é uma cena profética e messiânica, e ela nos revela mais algumas coisas que eu quero destacar aqui com você. Porque, meus queridos irmãos, nós estamos aproximando aí aquela semana da Páscoa. Alguns ignoram, alguns pescam, alguns passeiam, alguns aproveitam para descansar,
Mas o que eu quero te dizer é que nós estamos aproximando no nosso calendário aquela data que marca profundamente o ministério de Jesus, a sua morte na cruz e o sacrifício que ele veio fazer pelos nossos pecados. Alguns entendem esse sacrifício olhando para Jesus como o coitado dos coitados, que ninguém apareceu do lado dele, que ninguém o protegeu, que ninguém o livrou daqueles romanos malvados, nem daqueles judeus traidores. E eu quero que você aprenda a olhar para Jesus e para o sacrifício da cruz com uma visão da palavra de Deus, com a visão dos profetas, com a visão dos apóstolos, com a visão de Deus. Observa nesse texto o conhecimento perfeito que Jesus Cristo tinha deste momento que ele estava passando. O texto aqui nos diz que ele enviou os seus discípulos a uma aldeia mais próxima, e que chegasse lá, trouxesse aquele jumentinho para que ele entrasse nele em Jerusalém, um animalzinho que ninguém havia ainda montado nele, e tudo ocorreu como Jesus dissera. Diz o texto, chegando ali, encontra tudo da forma como Jesus descreveu. Como que Jesus conhece todas as coisas, porque não é meramente um Jesus que conhece a aldeia que estava diante dele, mas é um Jesus aqui que conhece a razão do seu ministério, o momento de Deus, a história, o palco da redenção, o plano da salvação em Cristo Jesus. Ele sabia que era a hora dele manifestar-se publicamente em Jerusalém, e tinha que ser conforme predito pelos profetas. Ele deveria entrar daquela forma, e ele deveria comportar-se daquela forma. Isso mostra o plano da salvação. Isso mostra que ele tem conhecimento perfeito da história humana. Isso mostra que ele tem conhecimento perfeito da realidade humana. Isto nós podemos ver no ministério de Jesus o tempo todo, ele mostrando o seu conhecimento do propósito de Deus, do plano de Deus para a redenção do homem, para que você e eu fosse salvos, resgatados da morte, do inferno, do pecado, resgatado para o reino de Deus e para a presença de Deus e para a comunhão com Deus. Era o Messias, não era um adivinho, era a vítima do sacrifício, não era um rei terreno e material como queriam os judeus. Isso serve para você entender a história de Jesus e saber como ele conhece os mínimos detalhes de toda a história. É gostoso saber isto, como Jesus conhece a vida de cada um de nós. Você pensa que ele conhece só a história dele? Assim, não. Ele conhece a história de cada um de nós, nesses mínimos detalhes. Ninguém foi salvo por engano. Tipo assim, o Senhor me salvou porque não sabia o baita pecador que eu sou. De forma alguma. Ele conhece profundamente cada um de nós, a nossa história, a nossa família, a nossa trajetória, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Ele conhece todo o nosso dia a dia, nossa semana. Ele conhece todas as coisas. Ele não conhece apenas a história dele, o propósito de Deus para a salvação do homem, através dele, o momento dele, mas ele conhece também a história e a realidade de cada um de nós. Conhece perfeitamente a história. Ele conhece também, esse texto nos ensina que como foram cumpridas as profecias de Deus a respeito da vinda de Cristo e do plano da nossa salvação. Diz aqui o versículo de número 4, que
aconteceu para cumprir o que foi dito pelo profeta. Eu quero dizer para você, irmãos, que a sua fé e a minha está ancorada nas profecias. Nós cremos nas profecias. Há um engano aí nos nossos dias: pastor, a sua igreja crê nas profecias? A igreja presbiteriana não crê em profecia. Mas que engana quem fala. Precisava de vir aqui conhecer a gente. Nós cremos nas profecias. Oxe, né? Como não crer nas profecias? A sua fé está alicerçada nas profecias. O texto aqui mostra que Jesus entra naquele jumentinho, uma cena tão simples, e ele o faz para que se cumprisse a profecia. Nós estamos alicerçados, a nossa fé, nos profetas e nos apóstolos, na profecia deles, a respeito de Jesus. Os profetas disseram que ele viria e faria o sacrifício da cruz, e veio. Agora os apóstolos dizem que ele voltará e buscará a sua igreja, e chegará o dia. Então nós cremos nas profecias, e aqui mostra como se cumpriu essa profecia. Diz: isto aconteceu para cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. A cena é profética e messiânica. Meus queridos irmãos, nós vivemos um tempo em que as coisas tentam nos confundir. Há uma certa tendência de confusão religiosa no mundo que tenta confundir a cabeça da igreja. E certamente aqueles que não estão atentos e buscando na palavra de Deus e nas escrituras sagradas podem se confundir, sim. Mas Jesus está dizendo aqui: olha, são as escrituras, é a profecia que está se cumprindo. E assim as profecias bíblicas, elas vão se cumprindo, elas se cumpriram, e o propósito delas vão se cumprindo na história da igreja, enquanto nós aguardamos a volta de Cristo. Eu quero dizer para você: não duvide das profecias. Aquelas que ainda não cumpriram, cumprirão. O que eu quero deixar você muito à vontade, você não tem nenhuma obrigação, é de acreditar nessas profecias fora da Bíblia, que estão cheias delas aí. Essa, a sua consciência não está obrigada a acreditar. Mas nestas aqui da palavra, todas elas se cumprem, estão se cumprindo e cumprirão até a volta de Jesus Cristo. E diz aqui o texto que era a profecia que deveria se cumprir, e estava se cumprindo. E o que nós temos que observar: a submissão de Jesus àquele plano revelado de Deus, para que ele salvasse a sua vida e a minha. Mas esse texto nos ensina ainda uma coisa muito importante. Esse texto nos ensina o perigo da glória humana, o perigo do grito da multidão. Diz aqui o texto várias vezes, olha aí o verso 8: a maior parte da multidão tirava seus casacos, suas vestes, e jogavam pelas ruas. Outros cortavam galhos de árvore e jogavam pela rua. Era assim que se festejava a chegada de um rei vitorioso numa cidade. Tem aí o domingo de Ramos, é baseado nesse texto. E arrancavam e jogavam pelas ruas, e Jesus passava naquele jumentinho. E diz que a multidão não só fazia isto, mas também ela gritava: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E gritavam em mais alta voz, e uma multidão atrás, outra multidão na frente, e Jesus naquele jumentinho no meio. E as multidões gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Finalmente Deus lembrou de nós, e o filho de Davi veio para reinar sobre nós. Essa multidão estava eufórica. Parecia naquele dia que Salomão fora declarado rei de Israel, e que eles gritavam eufórica: viva o rei Salomão, agora viva o descendente de Davi,
Jesus. Agora, como que a gente vê que multidões podem se enganar e estar enganados? Cuidado com o grito da multidão. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é outra coisa. Essa demonstração eufórica da multidão acabaria muito em breve. Essa mesma multidão que estava gritando aqui, Hosana, Hosana ao filho de Davi, eufórica, proclamando, conclamando, declarando Jesus rei de Israel. 5 dias depois desta cena, esta multidão, alguns ali não tinham nem tomado banho, outros não tinham nem escovado seus dentes, e já gritavam com a mesma boca, com o mesmo vigor, com a mesma euforia, gritava: crucifica-o, crucifica-o, fora. O grito da multidão não pode ser o parâmetro das nossas decisões. Na boca da multidão aqui, Hosana ao filho de Davi, era também para cumprir a cena profética, mas é a mesma multidão que vai gritar: fora, crucificam, tão em breve, segundo a história bíblica. Este é o fiel retrato da natureza humana. Quantos de nós faz profissão tão calorosa a respeito da pessoa de Jesus, com a sua boca, e o nega com os seus atos, com as suas atitudes? Hosana no domingo, crucificam na segunda. Esta cena, irmãos, é o divisor de águas, e eu quero concluir aqui. O texto diz que essa multidão dizia: é o profeta Jesus, lá da Galileia. Essa entrada pública de Jesus, então, em Jerusalém, ela tem o fim do ministério de Jesus e o início do Calvário de Jesus. É muito bom comer o pão que Jesus multiplicou, mas como é difícil acompanhá-lo na via do Calvário. Nós temos visto nos nossos dias quantas e quantas pessoas que querem desfrutar das bênçãos do ministério de Jesus, mas que não tem nenhuma disposição de acompanhá-lo para o Calvário, para a cruz. Eu não sei o padrão da sua fé, se os seus lábios dizem glória num dia e crucifica no outro. Nem sei qual a sua posição agora diante de Deus, mas, queridos irmãos, nós precisamos de repensar a nossa vida cristã. Esses dias que vamos estar falando em torno da crucificação de Cristo, é uma oportunidade também para cada um de nós conhecer melhor este ministério de Jesus, e ao mesmo tempo fazermos reflexões profundas, fazermos ajustes profundos na nossa vida. Multidões continuam gritando nas praças por Jesus. Alguns acabam professando, pensando assim: a porta é estreita, mas dá para passar. Mas eu quero te dizer que Jesus não falou isso. Ele disse que a porta era estreita, mas ele disse que o caminho também era estreito. Alguns pensam assim: passou na porta, agora está tudo liberado. Não, querido, a porta é estreita, mas o caminho também é estreito, não é só a porta. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Eu quero que o nosso grito nesta noite com esta multidão seja um grito constante: Hosana ao filho de Davi. Jesus é Senhor e Rei da sua vida?
Ele é Senhor e Rei da sua história, Ele é Senhor e Rei dos seus pensamentos, da sua casa, da sua família. Então você pode dizer: hosana, bendito Rei que vem em nome do Senhor. E que Deus o abençoe. E vamos fazer juntos estas reflexões em torno da crucificação de Cristo estes dias. E que Deus nos abençoe com a sua graça, amém? Vamos cantar hosana então ao Filho de Davi.
Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por aquilo que tu fizeste aqui, Senhor Deus, nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, por falar aos nossos corações com essa bela mensagem. E nos ajude, Senhor Deus, a sempre estar na tua presença, glorificando o teu nome, Senhor Deus, obedecendo a tua palavra, Senhor. Nos envia, Senhor Deus, a realmente pregar o teu evangelho e a vivê-lo de forma, Senhor Deus, que as pessoas possam olhar para nós e glorificar o teu nome, Senhor. Nós assim oramos no nome de Jesus, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus e Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com este povo aqui reunido e com toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Podeis vos assentar. Irmãos, nós temos o costume de conhecer os nossos visitantes. Antes eu gostaria de dizer à equipe da diplomacia que as fichas estão ali na sala do conselho, viu? As novas fichas chegaram, estão ali na sala do conselho, está aberta, podem pegar ali. E nós gostaríamos de conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Não chegou nenhum nome até mim hoje, não chegou nenhum nome. Mas eu gostaria de saber se alguém nos visita pela primeira vez. Por favor, se coloque de pé, eu gostaria de conhecê-lo pela primeira vez. Temos aqui o senhor, também ali atrás, um casal ali. Muito obrigado pela sua presença, continue assim, por favor. O nosso Ministério de Diplomacia vai até você e vai com certeza dar uma surpresa agradável. Sejam muito bem-vindos, tá? Alguém aí da igreja, se estiver próximo, também pode dar um abraço. Mais alguém, irmãos? Mais alguém está nos visitando pela primeira vez? Por favor, não fique com vergonha, nós apenas queremos saber quem é você. Aquele casal ali está esperando, pode ir com a nossa irmã ali, tá? Eu creio que são só esses, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Irmãos, antes de nós sairmos aqui do templo, eu quero lembrar que essa semana nós estamos aí nos preparativos finais para o 31º Encontro de Casais com Cristo. Gilmar, tem alguma comunicação além desta da terça aqui? Só para reforçar, irmãos, na terça-feira a nossa quebra de jejum. Quem não fizer o jejum tem que vir também, tá bom? Esperamos todos aqui. Então, na terça-feira é um dia que a equipe faz jejum pelo trabalho e oração. Mas não precisa ser só a equipe, toda a igreja pode estar acompanhando, orando e assim fazendo parte desse trabalho com as suas orações. Quero reforçar aqui, não faltem na quarta-feira na nossa assembleia, por favor, tá, irmãos? Que nós precisamos de acertar este assunto aí dos terrenos. Tem aqui uma comunicação sobre as crianças, enquanto os casais vão estar dirigindo o encontro e participando, nós pensamos também nas nossas crianças. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de reforçar a questão do pijamola. É a primeira vez que nós temos na nossa igreja esse evento. Ele foi pensado justamente porque nós temos muitos irmãos que participam do encontro de casais e às vezes têm os seus filhos, Então nós pensamos que seria um momento oportuno para que essas crianças e também os juniores permanecessem aqui no templo. Não é apenas dirigido para filhos de irmãos que estarão trabalhando no encontro de casais, mas também para que talvez você não também está no encontro, mas traga seu filho também. Mas a nossa maior preocupação, essa aqui é a nossa equipe, a Cláudia, a Thaís, a Edilane, nós teremos mais irmãos, é que muitas vezes nós deixamos para a última hora, e nós estamos assim muito preocupados porque nós temos um número de crianças e de juniores, mas vai que no sábado apareçam o dobro, e aí a gente não se organizou, e é muito ruim você fazer de última hora. Então a nossa solicitação é, primeiro, que esteja orando por esse trabalho.
Trabalho com crianças é de suma importância, né? O pastor Jaime Kemp, quem esteve, viu como é importante, né, nós temos o envolvimento com crianças e com os juniores também. Então, pais, façam as inscrições. A Edilane vai estar lá fora fazendo as inscrições. Se você não puder pagar hoje, né, terá oportunidade no decorrer da semana para fazer isso. Lembrando que o evento se inicia às 20 horas. Nós não teremos o CP no sábado que vem. Nós teremos esse pijamola às 20 horas aqui na igreja. As crianças vão dormir, os juniores também. Tem que trazer colchão, né? Tem que trazer roupa para dormir, roupa para a escola dominical, porque eles vão ter devocional. O pastor falou hoje à noite sobre a entrada triunfal de Jesus. Nós vamos também falar sobre a entrada triunfal de Jesus. Vai ter atividade recreativa, vai ter filme, né? Eles vão dormir aqui na igreja, então precisa trazer colchão. A igreja nós não temos colchão para isso, você terá providenciar. Eles dormirão aqui, vão acordar, vão tomar um café da manhã gostoso aqui pela manhã, né? Vão acordar com muito sono, mas vão, né, vão tomar um café da manhã gostoso e vão para a escola dominical. Né? Ou seja, é um evento assim que é no sentido de fortalecer os elos, né, uns com os outros, e também que a igreja é um espaço também, né, muito importante para criar esse vínculo com a nossa igreja. Mas nós precisamos que vocês estejam fazendo as inscrições, aqueles que não fizeram, porque senão fica muito difícil você ter 20 crianças. Nós temos hoje 21 crianças inscritas, aí aparecem 50, a gente vai ficar meio enlouquecido, né, Cláudia? Porque vai ser muito complicado. Então, que os irmãos estejam orando. Eu quero fazer uma reunião agora, após o término do culto, com aquelas pessoas que pretendem nos ajudar, principalmente os jovens. Então, ou seja, para que nos ajudem, porque nós teremos muita criança. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas crianças e com os juniores também, né? Para que nós possamos entregar essas crianças com tranquilidade e segurança aos pais. Só isso, irmão. Igual o pastor falou, é o 31º, e essa é a primeira pijamola, né? A gente estava lá atrás agora conversando, essa é a primeira de muitas que virão. Então a gente precisa realmente do apoio da família. Uma coisa interessante a se observar é que eu preciso que os professores se posicionem comigo sobre o domingo que vem. A nossa escola dominical vai ser normal, tá? Então, se houver alguma questão de alguém que não poderá trabalhar, alguém que está escalado, porque a gente tem bastante professores, né? Mais ou menos 3 em cada sala. Então, se acontecer alguma coisa, vocês precisam comunicar comigo, tá? Nós vamos ter aqui, domingo que vem, nossos trabalhos normais. Obrigada. Bom, irmãos, então está aí, os demais avisos estão no boletim, e a Junta Diaconal e a SAF está com a campanha aí para atender o Centrim, lá da Missão Caiuá. Os irmãos fiquem atentos aí no boletim para poder atender aos desafios da igreja aí nesses dias. Vamos ouvir o pós-lúdio, estaremos à porta para cumprimentá-los, que Deus dê uma semana abençoada a cada um.